Eu juro que eu não tenho nenhum problema com ficções pós-modernas. O que talvez esteja alcançando o meu limite sejam as modernas ficções da pós. Mas antes, aquele pedido muito rápido. Se você gosta do nosso conteúdo, se gostou de nossos vídeos anteriores, curta, compartilha, dê a conhecer que existe o Admirável Mundo Livre, nos ajude a crescer o canal. Muito obrigado, vamos ao vídeo. Sejam bem-vindos, leitores de todo o universo. Eu sou Carlos André Moreira, este é o seu Admirável Mundo Livro, e hoje nós vamos falar do romance de estreia da escritora americana de ascendência taiwanesa Annelise Chen, Esforços Olímpicos. E nós vamos aproveitar esse romance também para nos estender um pouco mais sobre uma determinada vertente da literatura contemporânea que tem sido muito presente nos últimos anos. A desses tipos de romance que são meio romance, meio ensaio, meio autoficção, normalmente sobre os esforços não olímpicos, mas acadêmicos, de um protagonista que luta para tentar concluir uma graduação, uma titulação acadêmica e que muitas vezes espelha os próprios esforços do autor ao construir sua obra. Esforços Olímpicos é o primeiro romance de Annelise Chen e foi publicado originalmente nos Estados Unidos em 2017. Foi lançado este ano aqui no Brasil pela editora Todavia. Ele documenta a trajetória de uma personagem que é um alter ego pouco disfarçado da própria autora e que se chama Athena Chen, que está desenvolvendo um programa de pós-graduação no qual ela tenta concluir a sua tese sobre o esporte como representação e ritualização da vida. A Chen, a personagem, é uma ex-nadadora que abandonou o esporte por motivos que nós vamos ficar sabendo ao longo do livro e que vem evitando seus orientadores, porque as anotações que ela vem fazendo para essa sua tese são uma maçaroca muito indiscernível e sem uma espinha dorsal que possa ter uma certa semelhança com um trabalho em conclusão. Ela também é alguém que vive uma apatia muito comum em muitos romances contemporâneos e cujo estado de ânimo oscila perigosamente em direção à depressão, principalmente após receber a notícia de que um ex-amor do passado, um ex-atleta que também foi seu namorado, cometeu suicídio mais ou menos por aqueles dias em que ela está lutando com o desenvolvimento da tese. Além de narrar em primeira pessoa os seus esforços cotidianos para não ceder e não vergar ao peso da melancolia, Chen, a narradora, também intercala tópicos, pílulas, pequenos blocos de texto. Esses tópicos ensaísticos são blocos que citam reflexões já feitas por grandes intelectuais a respeito da natureza própria do esporte e de como o esporte evoluiu para uma espécie de ritualização do combate ou da disputa inerente à vida para as modalidades que conhecemos hoje. Ao mesmo tempo, esses tópicos tentam lançar não apenas uma linha que ela possa seguir na própria tese, como uma luz sobre alguns desafios que ela própria está enfrentando. Ela fala muito, por exemplo, em como o esporte ele tem uma série de, não apenas regras, mas ele tem um corpo doutrinário mais ou menos bem estabelecido e que premia o esforço individual, valoriza a força de vontade acima de tudo e que despreza dois tipos de personagens: o trapaceiro, que burla as regras do jogo, e o desistente, que simplesmente se recusa a completá-lo. Sendo que, na visão da narradora, o trapaceiro ainda é visto com mais bons olhos, porque quem trapaceia, trapaceia na tentativa de vencer. Já o desistente, ele simplesmente anula o jogo por se recusar a obedecer às regras mais simples que compõem a sua razão de ser. Essas reflexões são apresentadas com exemplos tirados da história do esporte, principalmente dos esportes aqueles em que o comprometimento individual do atleta é mais exigido. Ela fala muito de natação, por exemplo, que foi o esporte que ela já praticou, mas ela também fala muito sobre a corrida e sobre o próprio espírito dos corredores no momento em que o corpo chega ao seu limite e é necessário fazer ali a decisão muito complicada de saber se continua até a exaustão completa ou se senta à beira do caminho e simplesmente desiste. Ao narrar essas histórias, Chen está discutindo por meio delas dois impulsos que estão em conflito dentro dela mesma. O primeiro é a conclusão da tese num meio universitário bastante competitivo e o quanto isso briga com a anomia interna dessa personagem e uma vontade praticamente desesperada que ela tem de simplesmente desistir. Nesse sentido, como muitas obras que ganharam a luz recentemente, Esforços Olímpicos é um, digamos, romance de tese.
A brincadeira aqui é que a expressão romance de tese, ela não é de modo algum uma novidade na história da teoria literária, só que normalmente essa expressão é aplicada para outro tipo de descrição, outro tipo de objeto. Romance de tese normalmente se refere a uma obra na qual a trama ficcional é colocada a serviço de uma tese, um pensamento doutrinário que o autor pretende apresentar por meio dos seus personagens, da inter-relação entre esses personagens e de como essa inter-relação vai dar em determinados efeitos que, dentro da narrativa, soam como inevitáveis porque são eles próprios a comprovação dessa tese que o autor quer apresentar. Normalmente, essa tese, esse pensamento ideológico doutrinário que é expresso na obra de ficção, ela é emprestada de algum outro campo do conhecimento, como pensamento filosófico, o pensamento histórico, o pensamento muitas vezes até econômico e sociológico, e há também o próprio conhecimento científico, muitas vezes sendo apresentado como a base para muitos dos impulsos e vontades de personagens em determinados romances. Não é à toa, por exemplo, que romance de tese é uma expressão que já era utilizada para definir a obra de Émile Zola, por exemplo, um dos mestres do grande realismo europeu do século XIX, e que buscava, no cientificismo muito corrente na sua época, muitas das razões para os impulsos e vontades dos seus personagens e até mesmo para o desfecho de suas trajetórias. O que é engraçado na atual vertente de romances intelectuais a qual se filia Esforços Olímpicos é que muitos deles são literais romances de tese. Eles são a narrativa de um pesquisador, um personagem acadêmico que, voltado para um objetivo dentro de uma universidade, um programa de bolsas de intercâmbio ou uma pós-graduação, no momento de buscar alguma titulação, esse personagem está às voltas com o fato de que talvez a sua tese não seja relevante ou ela tenha sido medida por ambições muito mal avaliadas e que agora o autor não tem como cumpri-las, ou ele não pesquisou bastante, ou ele não consegue colocar no papel aquilo que parecia muito claro no momento da elaboração original. Um dos grandes modelos para esse tipo de romance é o trabalho que vem sendo desenvolvendo há muitos anos pelo escritor e prêmio Nobel de Literatura John M. Coetzee, que é ele próprio o padroeiro, por exemplo, disso que se chama autoficção, que é aquele tipo de obra em que o autor não apenas às vezes usa o próprio nome, como borra ali na narrativa elementos inventados e episódios reais de sua biografia. Pois Coetzee também é um precursor desse tipo de literatura muito frequente agora no século XXI. Ele é o autor de Juventude, que é o segundo volume de uma trilogia autobiográfica, na qual ele narra a saída, na sua juventude, da cidade do Cabo, na África do Sul, onde ele morava, para Londres, onde ele vai se formar academicamente, com uma tese sobre o trabalho de um escritor inglês chamado Ford Madox Ford, que Coetzee descobre numa leitura de juventude, se empolga muito com o trabalho desse autor, até descobrir que ele havia lido justamente os dois melhores livros desse escritor e que provavelmente todos os outros caíram no esquecimento por um bom motivo. Jeffrey Eugenides, um dos grandes expoentes da mesma geração que também inclui Jonathan Franzen e David Foster Wallace, publica em A Trama do Casamento uma narrativa na qual uma jovem estudante da Universidade de Brown chamada Caroline Hanna, ao mesmo tempo em que ela está lidando com uma tese acadêmica sobre as representações da vida conjugal na grande literatura inglesa do século XIX, principalmente ali romances de Jane Austen ou de George Eliot, ela própria está envolvida num triângulo amoroso na universidade em que ela estuda ali no início dos anos 80. Esse tema passa a ser muito mais frequente, contudo, em obras de autores mais jovens, autores que fazem a atual literatura contemporânea, tanto nos Estados Unidos quanto em outras partes do mundo. Nos Estados Unidos, particularmente, Ben Lerner, por exemplo, que vem a ser uma das grandes vozes da jovem literatura norte-americana, tem um livro chamado Estação Atocha, na qual o seu personagem, um acadêmico chamado Adam Gordon, ele ganha uma bolsa de 1 ano para passar na Espanha, trabalhando ali em um determinado trabalho acadêmico, a qual ele não consegue concluir, no qual ele passa por vários dos tópicos que também estão presentes no livro, por exemplo, de Annelise Chen.
Também foi publicado recentemente um romance chamado Amantes, de um escritor indiano chamado Amitava Kumar, que aborda também a saída do interior da Índia, de uma aldeia no interior da Índia, de um personagem que tem uma rápida ascensão acadêmica e depois passa um determinado tempo nos Estados Unidos trabalhando justamente na preparação dessa sua carreira acadêmica, no seu doutoramento. Aqui, no entanto, há algo que dá uma liga um pouco menos feliz no fato de que é uma narrativa que, embora repita muitos desses tópicos que são comuns nesses romances de intelectual procrastinador, como a ameaça da síndrome de impostor, a pressão cada vez maior por resultados, o impulso da desistência, esses elementos são entremeados com uma narrativa na qual o protagonista, chamado AK, que são inclusive as mesmas iniciais do autor, vai passando por uma educação sentimental que se dá com vários romances que ele vai tendo sucessivamente com colegas de departamento ou com colegas de universidade, num tipo de narrativa que acaba enfraquecendo o conjunto por se mostrar um pouco deslumbrada e um pouco datada até. Esse tipo de estrutura tem, como tudo, vantagens e desvantagens. A principal vantagem é que, por se tratar de um romance sobre um intelectual produzindo um trabalho intelectual, é possível fazer com que as transições entre ficção e ensaio, ou mesmo o imbricamento entre essas duas instâncias do livro, seja mais orgânico e menos abrupto. Também é uma forma muito apropriada para que um romance, por meio do seu protagonista, das suas inquietações e da própria dificuldade que ele encontra para apresentar essa tese, esse trabalho que ele precisa terminar, discuta a própria crise de representação da literatura, porque muito do que o protagonista enfrenta é o que também o pensamento crítico enfrenta olhando de frente um romance, ou que romancistas enfrentam no momento contemporâneo da literatura. Bom, e uma desvantagem muito clara é o fato de que, assim como o número de pessoas que faz doutorado e que lê teses acadêmicas é proporcionalmente muito reduzido de acordo com a população geral, os interessados nesse tipo de livro tendem a ser também em um número proporcionalmente menos expressivo do que livros com um tema mais genérico e mais geral. Também aí existe um pouco uma escolha estética e ideológica. Há uma noção de que a literatura vem perdendo importância como um fórum de debates contemporâneos e que a leitura hoje em dia é uma atividade desgastada, praticada com inépcia por muitos e que, portanto, você se encapsula nesse tema que você vai tratar com muita profundidade e com todo um vasto repertório e arquivo de coisas já escritas para tentar encontrar lá fora, do outro lado, as poucas pessoas que poderiam de algum modo se interessar, compreender e fruir. Os esforços olímpicos de Anneliese Chen bate em todas essas teclas e tenta completar praticamente todos esses procedimentos, mas ainda assim, escrito numa prosa bastante funcional, aquele tipo de prosa que é elegante, bem trabalhada, mas não chega a ser naturalmente ousada, experimental, nem mesmo brilhante. Esse livro ele também não apresenta insights muito renovadores ou muito brilhantes a respeito do próprio trabalho intelectual direcionado ao esporte. Claramente, a Anneliese Chen também tenta ampliar o foco da sua personagem por meio dessas reflexões acadêmicas, mas ela acaba por incorrer num erro muito comum em romancistas de estreia, que é o de tentar abarcar muitas coisas ao mesmo tempo, resultando num panorama multifacetado, muitas vezes repleto de linhas promissoras, mas que não são exploradas até o fim. Esforços Olímpicos fala, por exemplo, do processo de construção do luto, não apenas do luto de uma atleta por algo que fez tanto parte de sua vida durante tanto tempo, que foi o esporte de competição, como o luto por uma pessoa amada que desapareceu. E essa narrativa, essa parte da história é tratada com alguma superficialidade que talvez queira emular um pouco o choque da própria narradora, a anomia da própria narradora diante dela, mas fica um pouco deslocada. Ela também menciona o quanto muitas vezes o esporte e a religião estão em contato justamente por essa ritualização de pulsões sociais cada vez mais complexas, que são necessárias de tempos em tempos para que uma determinada comunidade, uma determinada sociedade lide com algumas verdades inconvenientes.
Por fim, ela também não deixa de lidar com uma sensação que parece muito presente em romances uns tempos para cá de jovens autores contemporâneos. Uma ideia de alienação, de paralisia, uma ideia de apatia total a qual o personagem se entrega como a única resposta possível para um mundo em que tudo está desorganizado, fora do lugar e não parece haver uma possibilidade de sentido a curto prazo. O Saldo, então, é um romance bem escrito e de uma leitura que flui, mas que muitas vezes, nas partes que deveriam ser o coração da narrativa, não oferece insights tão bem construídos assim, a ponto de provocar uma espécie de iluminação intelectual. Talvez a questão mais interessante que esse livro desperta como objeto finalizado é o quanto ele parece pegar inspiração numa ideia que é muito antiga na história da literatura, da teoria literária. A ideia de que o romance é uma forma miraculosa justamente porque dentro de um romance cabe tudo. Quem chegar no final do livro vai se dar conta de que essa é uma conclusão que a autora também partilha. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Esse foi o nosso Admirável Mundo Livre desta semana. Eu agradeço a visitação constante de vocês, agradeço ao fato de que o canal cresce gradativamente, mas ininterruptamente. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Ficamos para a próxima semana. Próxima segunda-feira tem mais. Se você gostou, compartilhe nosso conteúdo. Muito obrigado e boas leituras.